Olá a todos, daqui fala Euclides Manuel, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje falaremos sobre Isabel dos Santos, que afirmou que pode concorrer para as eleições presidenciais de Angola de 2027. Então, Isabel dos Santos tem e pode ter aspirações políticas e pode concorrer para as eleições de Angola em 2027 para se tornar a presidente do nosso país. Uma entrevista que ela deu com Elander Napoleão, Isabel afirmou que não descarta a possibilidade de concorrer e ser presidente de Angola. Lembrando que Isabel dos Santos está nesse momento exilada em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e é uma figura que é, digamos assim, muito polêmica no nosso país, porque no passado era a melhor empresária do nosso país, a mulher mais rica de África, mas nesse momento está exilada por acusações de corrupção, praticamente de capitais e outros crimes que vieram por queixa do governo atual angolano. Eu vou já vos mostrar o vídeo do Elander Napoleão, né, do Logos, onde ela afirmou que pode concorrer à presidência. E talvez faria um outro vídeo falando essa parte aqui do MPLA ou não MPLA. Ela também fala nesse vídeo aqui do Elander Napoleão. Mas antes aqui de vos mostrar o vídeo, eu vou pedir que você se inscreva aqui nesse canal. Vou fazer uma série de vídeos mostrando essa parte aqui da Isabel dos Santos, da entrevista que ela deu para o Elander Napoleão. E também, claro, dar a minha opinião sobre aquilo que tiver para acontecer. Então se inscreva aqui e ativa as notificações para ser notificado sempre que eu lançar um novo vídeo. E também peço que você comente aqui embaixo desse vídeo, Olá Euclides. Comenta aqui embaixo, Olá Euclides. Porque quando você comenta, Olá Euclides, o algoritmo entende que você gosta dos meus vídeos e vai pegar esse conteúdo e vai recomendar para mais pessoas. Então comenta aqui embaixo, Olá Euclides, ajude no engajamento aqui do nosso canal e no crescimento do nosso vídeo. Tamo juntos, bora entrar agora no nosso tema principal. Então, Isabel dos Santos é uma figura muito polêmica no nosso país. E existia já muitos rumores de que ela poderia concorrer para as eleições presidenciais de Angola. E agora, ela, numa entrevista exclusiva para Logos, de Elander Napoleão, não descartou que pode sim concorrer para ser presidente de Angola. Lembrando que isso é uma prática, digamos assim, um pouquinho praticada no continente africano e no mundo todo. Isso é no mundo todo, de que filhos de presidentes têm também o costume de se tornarem presidentes, porque, acima de tudo, política é uma questão de família. Então, filhos de presidentes se tornam presidentes e assim em diante. Isso acontece em quase toda parte do mundo. No Canadá, por exemplo, o primeiro-ministro de lá, nesse momento, o seu pai também foi primeiro-ministro, né? E isso também acontece em vários países da Europa. Então, não é uma coisa nova. Mas em Angola, talvez seria a primeira vez, de certeza, em que nós teríamos o filho de um presidente a se tornar presidente do país. E Isabel, isso é a parte mais curiosa, ela tem muito apoio popular para ser presidente de Angola. E sem mais delongas, eu vou aqui vos mostrar o vídeo, né? E especificamente a parte onde a Isabel fala que vai ser presidente. Essa aqui é a entrevista oficial do Elander Napoleão, créditos para Logos, terem feito essa entrevista. E houve uma pergunta se ela tinha aspirações políticas ou não para ser presidente de Angola. E ela falou que sim, ela pode sim concorrer para as eleições do nosso país. Eu vou aqui aumentar o volume e vamos aqui acompanhar a parte da entrevista. Em que a Regina Isabel tinha proporcionado, digamos assim, empregos a alguns jovens, né, que hoje até estão no desemprego. Mas vou ser muito prendedor, uma pergunta muito objetiva. Tem aspirações políticas? Um dia pensa em candidatar-se às eleições em Angola, por exemplo? É uma ideia que lhe ocorre? Eu sempre disse e vou responder a mesma coisa porque efetivamente é o que eu acredito. Eu quero servir o meu país. Eu não sei se eu vou ter a oportunidade de servir o meu país na política. Eu já servi o meu país na economia, no desenvolvimento económico. Ajudei a fazer crescer a economia angolana, ajudei a ser um motorzinho da economia, porque eu gosto de pensar que nós, empresários, somos uma espécie de um motorzinho que fica ali a fazer girar a economia. E quero contribuir para Angola. É um país que eu amo, é a minha pátria. Eu cresci em Angola e há 7 anos que não lá vou, portanto tenho imensas saudades. E um dia espero, não sei, porque não poder regressar, com certeza, e servir o meu país da forma que for necessário. Que seja política, que seja economia, que seja até, porque não, com obras sociais. Porque não até trabalhar apenas com obras sociais ou educação ou crianças.
Vamos continuar a servir a Angola. Neste caso em particular, alguma vez lhe ocorreu ou lhe ocorre em um dia candidatar-se às eleições em Angola? Uma pergunta, uma resposta muito simples, sim ou não? Não é uma ideia que me é estranha, não é algo que eu não acredito que possa fazer parte do meu futuro. Pode fazer parte do meu futuro, com certeza. Não, se algum dia for o caso, não fugirei à responsabilidade, estarei para servir, porque a liderar é muita responsabilidade. Servir é muita responsabilidade. Nós damos muito mais do que aquilo que recebemos. E é uma tarefa que será, sem dúvida, muito, muito difícil. E nem todos nós temos a sorte de um dia estar nesta posição. Hoje eu sinto pena que as pessoas que estão na posição de poder liderar Angola podiam fazer tanto para criar uma mudança positiva. Conseguir criar uma sociedade boa, os angolanos. Que não o façam. Porque eles têm uma responsabilidade enorme. Mas o que sinto hoje é que a liderança que existe em Angola não é uma liderança que serve. É uma liderança que se serve a si própria. Muito bem. Por outro lado, a nossa Constituição não permite que existam candidatos independentes, não é? A menos que haja... Então, reparem que na primeira parte, a Isabel dos Santos falou de que não descarta concorrer para as eleições presidenciais. Então, ela não descarta um dia concorrer para ser presidente de Angola. E isso pode vir a acontecer já em 2027 ou quem sabe em 2032. Mas o certo é que ela tem, com certeza, tem todas as ferramentas, né? Tem capital, ela tem as conexões necessárias para, digamos assim, concorrer para ser presidente de Angola. Ela é filha do antigo presidente do nosso país. Mas olha aqui uma pergunta um pouquinho curiosa, que o Erlander fez se ela vai concorrer, se será com a bandeira do MPLA ou de um outro partido, né? Já que em Angola, nesse momento, ainda não é possível concorrer como candidato independente, como aconteceu em Moçambique com o Venâncio Mangani. Então, em Angola não é possível ainda. E a pergunta é, seria por MPLA ou por um outro partido? Vamos ouvir agora a resposta dela. Que hajam reformas que possam possibilitar essa ideia. Se candidatasse um dia, seria pelo MPLA, ou já não se revê neste partido? Porque a ideia, as pessoas têm a ideia que a engenheira Isabel é do MPLA. Aliás, há imagens suas com cascola e com bandeira e com o bonezinho, né? Mas não fez parte do grupo político. Bom, não, eu nunca fiz parte do grupo político, nunca fiz parte do Comitê Central. Participei em alguns congressos como convidada. O meu pai foi presidente do partido, portanto, por essa razão, por questões familiares e protocolares, nós às vezes o acompanhamos. Eu acredito que amanhã, no futuro, haverá um cenário político em Angola com mais partidos do que há hoje. Digo isto porque vejo um bocadinho outros países africanos. Sim, Quênia, Zâmbia, os governos tradicionais, os partidos tradicionais começam a perder alguma espessura, digamos assim. Sim, Gana, enfim. Se olhamos para outros países, vimos agora em Moçambique, certo, onde temos um terceiro partido que entrou, né? Porque antigamente havia a Renamo, a Frelimo e agora entrou Demos. Certo. Portanto, isto é uma tendência natural. Vai com certeza haver mais partidos políticos, porque haverá mais vozes, mais pessoas a quererem participar. Acho que hoje um dos problemas que nós temos é a falta de interesse em participar na vida política. Os jovens têm receio, têm medo de participar na vida política. Ficou assim um bocadinho de género, isto é reservado só para certas pessoas. Mas depende, porque há uns jovens que se servem do partido e da política, não é? Que não sei se é um nicho muito pequeno, não é? Mas volto a insistir. Se hipoteticamente acontecesse, não seria pelo MPLA, então é isso que me está a dizer? Não sei, como dizer, é muito hipotético. Todos os partidos são evolutivos também, né? Porque olhamos mesmo para a própria história do MPLA. O MPLA começou como um partido trabalhista, quase que de esquerda, depois foi para o centro, depois foi para o centro mais direita. Hoje, digamos, não se percebe muito bem o que é. Hoje é híbrido. Exatamente. Todos os partidos são evolutivos e é difícil dizer taxativamente que partido eu poderia rever. Eu acho que vai depender muito da política que aquele partido apresentar, da visão que ele terá para o meu país, e aí eu poderia escolher, olha, eu revejo-me neste partido ou naquele. Eu sou mais de... Então, ela falou que depende. Então, a parte dos partidos falou que depende.
E nós sabemos que Isabel dos Santos é uma figura controversa no nosso país. Ela está sendo perseguida pelo nosso presidente atual, pela governação atual. E o certo é que o fato dela ter dito que não vai concorrer pelo MPLA já demonstra que existe mesmo uma grande rixa entre ela e o partido. Então, aqui a rixa não é só ela e o presidente atual, mas sim também com o partido. O partido esse que o seu pai foi presidente por mais de 30 anos. Então, o caminho natural seria ela, se um dia concorrer para a presidência, entrar também por MPLA. Mas ela afirmou que não sabe se será por MPLA ou um outro partido. E acredito eu que há mais chances dela criar um novo partido do que concorrer pelo MPLA. Porque o MPLA é um partido muito viciado. Tá a perceber? E as pessoas que já estão no MPLA há muitos anos, que estão sedentas de poder, querem ser presidente do MPLA, acredito eu que não vão permitir que Isabel dos Santos suba no poder. Então, se ela um dia concorrer para a presidência, em 2027, 2032, acredito eu que ela vai criar um partido novo e vai fazer com que esse partido tenha uma grande força política. Por quê? Porque ela já tem as massas essas que acompanhavam o seu pai, querendo ou não, pessoal. Muita gente poderia votar e vai votar nela. Já existe uma grande intenção de votos para Isabel dos Santos. E não é uma coisa de hoje, é uma coisa já antiga, de muitos angolanos querendo que a Isabel seja presidente do nosso país. Então, acredito eu que ela pode sim criar um novo partido. E como ela tem capital suficiente, ela vai financiar esse partido, que pode se tornar uma grande força no nosso país. Agora, se vai vencer ou não as eleições presidenciais, aí já é uma incógnita. Mas política é um jogo de família. E Isabel dos Santos tem todas as ferramentas para sim subir no poder, se tornar presidente do nosso país, porque ela já recebeu do pai. Ela tem as conexões, ela cresceu naquele seio político de poder em Angola e no mundo todo. E acredito eu que é um dos motivos que fez com que ela fosse perseguida e expulsa, exilada do nosso país. Tá a perceber? Porque se ela continuasse em Angola, ela poderia ser mais ou menos uma pedra no sapato para a governação atual. Porque, sendo sincero, não existe uma outra família tão bem posicionada para ser pedra de sapato no poder em Angola para o governo atual do que a família dos Santos. A mulher, espera aí, vamos acompanhar o que vai acontecer nos próximos tempos, se ela vai concorrer ou não. Mas eu quero ouvir a tua opinião, se Isabel dos Santos, no ponto de vista, seria ou não uma boa presidente do nosso país. E se você também votaria nela ou não, né? Comenta aí embaixo, eu quero ouvir o teu ponto de vista. E partilha esse vídeo, né? Partilha esse vídeo nas redes sociais, no teu Facebook, no teu WhatsApp. Mas pessoas terem conhecimento de que Isabel dos Santos pretende concorrer para as eleições presidenciais de Angola nos próximos tempos. E se inscreva aqui e me siga. Vamos fazer uma série de vídeos falando sobre a entrevista que a Isabel dos Santos deu para Elander Napoleão. E mais uma vez, créditos para Elander Napoleão e para a Logos por essa entrevista que deram para a Isabel dos Santos. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.